E a série Clássicos Eternos volta hoje em sua quarta edição aqui no Papo Cinema. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Marcelo Perello e o filme que você escolheu, que você votou é Robocop, o Policial do Futuro, dirigido por Paul Verhoeven, um dos ícones, um dos maiores clássicos da cultura pop dos anos 80, dos anos 90. Eu tenho um carinho gigantesco por Robocop, então vamos falar tudo sobre ele agora aqui no Papo Cinema. Produção, roda a vinheta e vamos com tudo. Estamos de volta para falar de Robocop, o Policial do Futuro, aqui na série Clássicos Eternos, que acontece todo finalzinho de cada mês. Lembrando que essa é a quarta edição. Na primeira tivemos Central do Brasil, na segunda Cantando na Chuva, mês passado o Exorcista e agora na disputa que estava entre Um Tiro da Pesada, Predador e Robocop, você escolheu em Robocop, um filme que eu tenho um carinho gigantesco. Cara, contar algumas historinhas antes de a gente entrar no filme, que é importante. Um clássico desse requer a gente lembrar de muita coisa que aconteceu. Eu lembro que eu vi Robocop em 87, cara, eu tinha 7 anos de idade. Era uma criança. E eu vi no cinema, no Cine Para Todos, no Meia, que é um bairro do Rio de Janeiro. Cinema de rua, aquela época, anos 80, 90. Muito cheio ainda de cinemas de rua, cinemas de bairro, né? E eu lembro que eu saí de lá, cara, impactado de várias formas. Primeiro porque, assim, o filme, na época, né, e ainda é muito legal, é muito bom. O visual do Robocop, né? Eu fiquei apaixonado por ele. Visualmente era belíssimo, uma coisa que a gente não estava muito acostumado a ver, né? Agora, o principal, assim, o filme tem uma violência gráfica explícita muito grande. E o mais interessante daquela época, não tinha limite de idade. Não tinha restrição de idade. Tipo, vai quem quer, seja feliz. Eu com 7 anos, uma criança vendo Robocop no cinema, aquelas cenas de tiroteio, de morte, de laceração de braço, de mão, sangue se esvaindo por todos os lados. Eu fiquei impactado, mas, cara, Robocop é um filmaço. E outra coisa também, um detalhe legal, assim, eu não revia Robocop há mais ou menos quase uma década, há muitos anos que eu não via Robocop. E aí eu revisitei de novo, né, esses dias pra fazer o vídeo, e eu falei, pô, será que envelheceu mal? Porra, porque assim, é complicado quando você tem uma coisa na cabeça que faz parte da sua adolescência, faz parte da cultura pop, você leva no coração, que você não vê há muito tempo, você meio que faz uma história dele, né, você faz uma idealização daquela coisa. E quando isso eu faço muito com videogame, né, quando eu volto em alguns jogos da geração de 8 bits, 16 bits, que eu na época eu amava, e eu jogando hoje, eu falo, cara, que coisa horrível. Nossa, era muito, como é que eu conseguia jogar isso? E era o meu medo com o Robocop, porque eu sempre amei muito o Robocop. E aí eu revendo, cara, eu fiquei tão feliz que ele envelheceu muitíssimo bem. O filme continua atual. Eita, pô, fica aí. O filme continua principalmente muito, mas muito atual. E o engraçado é que, assim, Robocop tem essa primeira camada, né, que é esse filme de ação, policial, ficção científica, essa violência gráfica e explícita, mas o Paul Verhoeven, que é um diretor que eu também gosto demais, vamos falar um pouquinho dele aqui, ele faz uma crítica social, né, muito, muito contundente, e que uma das coisas principais, né, que não morrem com o filme, que é a atualidade dessas críticas. Como que essas críticas se concentram nos dias de hoje e se passaram 38 anos de diferença. 87 para 2025, 38 anos. É muito tempo para que essa atualidade dessa crítica social continue com veemência. Dirigido por Paul Verhoeven, um diretor que tem a cara dos anos 80, tem a cara dos anos 90. Vocês podem me perguntar, Marcelo, mas que filme que ele fez? Assim, vocês vão lembrar agora e com certeza viram mais de uma vez. O Vingador do Futuro, com Arnoldão, Tropas Estelares, os Starship Troopers, Instinto Selvagem com Michael Douglas, Sharon Stone, Showgirls, que é um filme, é um dos piores filmes dele, mas que eu amo. O último que ele fez foi Benedetta, com a Sydney Sweeney, é um filme de terror, é bem interessante. Então é um diretor muito especial e tem uma direção aqui em Robocop onde ele domina demais, ele usa artifícios narrativos muito especiais. Bom, estamos em 2025, não é possível que alguém não tenha visto ainda ou não conheça a história de Robocop, então vou passar aqui para que algum desavisado
caso tenha alguém ainda que não tenha visto Robocop, entenda um pouquinho do que é a história. Numa Detroit, num futuro distópico, uma cidade destruída, assolada, sequestrada por bandidos, estupradores, traficantes, com uma polícia sucateada, né, uma cidade à beira de um caos, esquecida. Uma multinacional chamada OCP privatiza a polícia. A cidade vai virar um canteiro de obras em poucos meses, para virar Delta City, uma cidade modelo planejada, onde espera que tudo seja melhor. E essa OCP, ela tem um projeto onde ela vai substituir policiais, seres humanos, por policiais robôs, para que a violência acabe em fração de dias, meses. E aí eles acabam usando um cadáver de um policial em combate, o Murphy, que é o nosso protagonista, e dali surge, né, o protótipo do Robocop, que é esse homem meio, que é esse policial, que é essa entidade da justiça, meio homem, meio máquina, a serviço da OCP. Só que as coisas começam a complicar para a OCP, para essa instituição, quando as memórias do Murphy, Robocop, começam a vir à tona e as coisas começam a sair do controle. Essa é a história de Robocop, o policial do futuro. Bom, o nosso policial, o Alex Murphy, que é morto em combate de forma brutal, uma das grandes cenas de Robocop, uma morte violentíssima, onde eu falei, né, que o Paul Verhoeven explora essa violência gráfica muito grande. Eu lembro que eu fiquei muito impactado com o fuzilamento que o Murphy recebe. A atuação do Peter Weller é muito boa, muito convincente, e na pele do Robocop, ele fica ainda mais impressionante. Ele divide a tela com a sua parceira, a Nancy Allen, que vive a policial Lewis, que eles fazem uma parceria muito interessante e ela é fundamental para a virada do personagem na história. Bom, eu falei no início da resenha das críticas sociais que o filme te coloca numa camada muito mais importante do que ser um filme policial, um filme de ação, de ficção científica. Ele tem uma camada muito interessante, né, onde a crítica ao capitalismo, né, as privatizações são muito claras, né? Você vê uma cidade à beira do caos, né, esquecida, sequestrada pela violência, aonde a polícia, que na teoria tinha que servir a população, ela é privatizada, aonde o lucro vai muito acima das pessoas que são esquecidas e são deixadas de lado em prol do lucro, em prol do dinheiro. Essa é uma das críticas básicas que o filme coloca. Uma coisa também que é muito latente no filme, né, como que a desumanização das pessoas é descrita aqui com o nosso personagem principal, né? O Alex Murphy, ele é um policial que ele é brutalmente assassinado. Sua família, sua esposa e seu filho perdem, né, o esposo e o pai, e ele é transformado em uma máquina para dar lucro a uma empresa, onde suas memórias são apagadas completamente. E essa jornada do filme, né, de Robocop tentar ir atrás de seus assassinos e tentar recuperar a sua memória, é uma crítica contundente, né, a essa forma de desumanização das pessoas em prol, mais uma vez, do lucro. Bom, e essa aqui é uma das que eu mais gosto, né? O filme começa exatamente assim. Ele usa muito ponto de vista, né? A câmera ponto de vista, aonde ele passa pra você o problema, ele passa pra você o protagonismo. E uma das cenas que começam o filme é esse noticiário, que fica até uns 2 minutos, que é essa forma de violência, como eu falei, né? Ela é muito gráfica, ela é muito explícita, mas tem um sentido maravilhoso do Paul Verhoeven, que é essa violência como espetáculo, né? A mídia, ela tem um papel fundamental de informar e de alarmar a população. E é engraçado como o Paul Verhoeven, ele meio que ele ironiza essa forma de notícia, aonde a mídia, ela vai transformando, ela transforma a violência em entretenimento. Você vê com os comerciais absurdos que vai passando nos comerciais, e as pessoas cada vez mais sequestradas por essa mídia que vai te vendendo uma ideia de caos, e as pessoas transformadas mentalmente. Isso é uma coisa interessantíssima, que assim, qualquer semelhança com a realidade hoje em dia, a cultura da violência nas redes sociais, no telejornal, nas mídias completamente ofensivas e sensacionalistas, isso é uma coisa que ele fazia em 87. Isso é genial. Bom, uma coisa que a gente não pode deixar de comentar, né, que é o visual do Robocop, né? Visualmente, o personagem é maravilhoso, muito bem desenhado, muito bem elaborado. O design de som também do filme é maravilhoso, que acompanha o Robocop, né? Ele andando, o som do Robocop andando já é icônico.
vá pro inferno. Cara, é um personagem magnífico, assim, uma criação maravilhosa, como ele tira a arma que vira quase uma metralhadora, sabe? A postura a cena que ele invade da primeira vez, que ele pega o Clarence Boddicker, né? Que é esse bandido sequestrador, matador de policiais, que tem envolvimento com a OCP, com o Dick Jones, né? Na primeira vez que ele vai nessa refinaria de drogas, que ele detona todo mundo numa cena maravilhosa, e a música de fundo. Pô, isso é icônico demais, cara. Ele atirando assim sabe, é maravilhoso. Essa cena é imperdível, uma das grandes cenas do filme. Bom, só pra gente fechar essa parte da cultura pop do Robocop, né? Eu lembro que eu tinha, quando eu era moleque, eu tinha o boneco do Robocop, eu tinha o carro da polícia, eu tinha o Ed 209, que é esse robozão da franquia, que é icônico também. Envelheceu um pouquinho mal porque ele é em stop motion, né? Então em algumas sequências você vê que, nossa, tá péssimo o efeito, mas é um personagem icônico, o Ed 209. Eu lembro também que o Robocop teve várias versões para videogame, em jogos muito legais. Tem mais 2 filmes que, assim, o segundo é legal, que é o do Nuke, né? Que é aquela droga que você injeta e que é interessante. Aquele personagem, o Kane, né? Que se transforma nesse robozão também. O terceiro, que ele usa um jetpack, ele começa a voar, é péssimo, né? Um filme horroroso. Então, tipo, esqueça o Robocop. Em 2014, José Padilha, né? Dirige essa versão mais nova, repaginada. A ideia é interessante, mas não deu certo. Mas, assim, Robocop... Eu acho que depois dessa, de 2014, não dando certo, eu não sei se essa franquia tem algum jeito, assim, pro cinema. Não sei ainda. Mas como Hollywood adora grana, os projetos são bem baratos, talvez a gente possa ver futuramente algum Robocop de novo aí, né? Eu acho que fôlego ainda tem, sim. Bom, acaba que no fim de tudo, Robocop é um filmaço, né? Esse lado satírico do filme, provocativo desse mundo distópico, com uma direção do Paul Verhoeven maravilhosa, onde coloca críticas muito contundentes, né? Do capitalismo, desumanizando as pessoas, o poder desenfreado das empresas, visando apenas o lucro, o poder da mídia de forma sequestrando a mente das pessoas, e a erosão da justiça e da dignidade humana, né? Você coloca essas questões em 87, mas em 2025, como eu falei, né? São assustadoramente atuais. Então eu fecho, cara, esse filme ícone da cultura pop dos anos 80, 90, um filmaço com uma nota 9. Eu chancelo Robocop com uma nota 9, é um filmaço obrigatório para quem ama cinema. Então é isso, finalizamos mais um vídeo legal, né? Nós amamos fazer os clássicos eternos. Se inscrevam no Papo Cinema, não paga nada, tá? Só se inscrever, se inscreve aí por gentileza, tá? Curtiu o vídeo? Cara, dá um joinha pra cima. Dá um joinha, compartilha para quem vocês quiserem, façam esses vídeos com muito, muito amor e carinho para vocês, tá? Ativem as notificações, sabem quanto é importante para o canal, para que vocês recebam nossos vídeos sempre que a gente lançar, tá? Quer conhecer nosso trabalho em outras redes? Aqui, ó, só clicar aqui. Quer conhecer nosso site maravilhoso, cheio de notícias, tudo sobre cinema, séries, críticas, tá aqui também, o link tá aqui, tá? E o principal que eu gosto demais, que tá muito legal, todos os vídeos, deixem nos comentários o que vocês acham de Robocop, o que representa Robocop na vida de vocês. Vamos bater esse papo, eu respondo a todos sem exceção, é um prazer enorme. Então é isso, um abraço a todos, obrigado pela paciência, valeu e... Thank you for your cooperation. Good night. Fui.